Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Você é uma pessoa organizada? Você se perde no meio da sua bagunça? Nós hoje vamos conversar com duas especialistas em organização, tanto residencial quanto a organização de escritórios, estabelecimentos comerciais. Seus nomes: Liz Oliveira e Cláudia Ribeiro. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada pela presença. Liz e Cláudia, queridas, hoje o nosso encontro é aqui. Não é no meu closet. Não é na minha própria bagunça. Nem é bagunçado. Nem é bagunçado. É porque tem espaço, se fosse pequeno seria. Gente, é assim, elas são personal organizers. E a personal organizer, quando você já tem confiança, ela já organiza as suas coisas há muito tempo, você faz da maneira que eu faço. Você vai viajar, entregar a chave e volta e tá tudo lindo, né? Exato. Assim é ótimo. Assim é ótimo, né? É muito bom também. Obrigada pelo convite novamente, né? No seu espaço novo. A gente fica muito feliz de, além de ser sua amiga, atender você, né? Então, muito obrigada pelo convite. E é isso, quando o cliente tem assim essa confiança já, a gente que está aqui há 21 anos trabalhando com organização, o cliente chega e dá a chave e diz: olha, volto tal dia e eu quero tudo pronto. E isso é melhor do que aquele cliente que ajuda lá a separar as coisas? Quando a gente já conhece o nosso cliente, quando a gente já entende os gostos, a gente já sabe o que trazer, que aquilo vai ser satisfatório, é bom também, né? Uhum. Ele dá autonomia e eu consigo trabalhar de forma muito tranquila. Só que tem que ter uma pessoa de confiança da casa, que é importante que tenha. Pessoa de confiança da casa. Bom, é assim, brincadeiras à parte, elas não fazem um serviço tipo chave de casa na primeira vez que elas vão organizar a casa de vocês. Primeiro elas fazem uma visita técnica, exato, avaliam quanto tempo elas vão precisar para organizar, passam um orçamento, você aprova, né? Exato. Combina o dia e organiza um ou mais cômodos ou a casa inteira, né? Porque já tem cliente da Liz que tipo, vou me mudar tal dia, te vira. E a Cláudia, que é especialista em organizar documento, né, Cláudia? Sim, primeira especialidade. Garante, porque olha só, organizar guarda-roupa, cozinha, até vamos dizer, uma especialidade que exista mais gente. Exato. Né, que tem... a primeira especialização. Quando a pessoa faz a capacitação de personal organizer, ele entra com o modo geral, organizar a casa toda. E sim. O serviço que a Cláudia se especializou, que é tanto mudança quanto documento, é uma muito especialização específica e ela tem uma experiência enorme porque trabalhou anos no cartório. E organizar documento cartoral. E organizar documento cartoral é uma coisa muito séria, né? E a Cláudia faz isso com maestria. Ai. Primeiro, mana, obrigada pelo convite mais uma vez. Você sabe que a gente te ama. E eu sei que ama muito, porque a Cláudia não gosta de falar, e só por amor que ela aceita um convite para vir aqui. Sim, mana. Com relação a documentos, eu tenho a experiência, né? E essa habilidade, anos, né? E depois que eu me juntei com a Liz, também desenvolvi mais ainda esse dom da casa, que eu também já tinha. E a gente tá aí, não tá? Graças a Deus tá dando. Pra mim, organizar documento é a coisa mais complicada, tá? Eu concordo. Sim. Por quê? Porque principalmente nessa questão da pessoa mudar, ela tem que saber onde estão os documentos dela, né? Porque se não tiver, se ela não encontrar a princípio esse cinto, ela pode substituir, mas como que você substitui documento, né? Dá um trabalho absurdo. Então, assim, não é qualquer pessoa que consegue organizar documento. A organização em si, ela tem um método, né? A maioria das pessoas acha
que a sua secretária do lar consegue organizar, ela até arruma. Mas aí, o que acontece? Aquele problema de você ter que recomprar as coisas, porque na hora que a secretária não tá, você não consegue encontrar, né? Ter que mudar. Quem nunca, na hora de ir para uma festa, não encontrou o que precisava, né? Verdade. Sim. Só fazendo um parênteses assim. Hoje em dia, a organização ela se define em muitas coisas. Sim. Ela não é mais uma gaveta arrumada. Sim. A organização ela te traz qualidade de vida, ela traz uma economia financeira na casa. Então, arrumar é diferente de organizar. Você arruma todo dia as mesmas coisas. O organizado é uma metodologia que se aplica e você dá continuidade. Então, não existe mais... A pessoa que investiu na organização, no meu método do Lise Organiza, ela vai ter uma organização contínua na casa dela. Porque a gente não só entra, leva produto ou confecciona produtos personalizados e aplica a metodologia e tchau. É porque a organização, gente, tem uma lógica. E essa lógica, ela fica muito fácil para a pessoa que trabalha na sua casa manter aquilo, né? Então a gente poderia comparar assim: a organização é aqui, a arrumação seria nas mãos, né? Exato. Porque você tem que primeiro desenvolver, quando elas fazem a validação, elas desenvolvem um projeto de organização. Exato. Quantas gavetas eu vou ter, quantos cabideiros eu vou ter. Existe todo um planejamento. Todo um planejamento, né? Os organizadores que elas vão precisar. E se vamos precisar. E se, né? Porque muita gente já tem os seus organizadores. E muita gente que hoje procura a nossa empresa, Trícia, ela já tem uma estrutura pensada, né? Os arquitetos, eles já estão... já prepararam todo o espaço para nós. Então, assim, o produto... O organizador, ele é muito bom, mas às vezes ele só atrapalha. Hoje, com a minha experiência de 20 anos de carreira, eu quase não faço tanta menção de produto em residências, né? Mas aquelas residências antigas, às vezes, tem uma necessidade, como, por exemplo, aquela minha gaveta de óculos, né? Escuros. O ideal seria ter os organizadores, né? Ou fazer sob medida, que é o que eu mais prezo hoje, é a minha exatamente. primeira opção. Claro que vocês não vão saber o que eu tô falando. Eu tenho muito problema com raios solares. Então, eu tenho uma gaveta onde os meus óculos de escuros ficam organizados. E eles são organizados de que maneira? Eles são organizados de maneira que o mais escuro fica numa determinada posição, porque depende do dia. Se o sol está muito forte, se é um sol de setembro, eu não vou conseguir enxergar com os óculos claros. E aí, precisa ser uma pessoa, né, que te conheça e entenda essa coisa, porque óculos, se você botar um por cima do outro, vai arranhar. Exato. Né? Que absurdo ter uma gaveta de óculos. Aí, minha filha, o absurdo de cada um é uma coisa diferente, isso aí né? A gente nem... Se eu não enxergo no sol, tenho sequela de sarampo, é um problema meu. Tem gente que tem gavetas de determinadas coisas. Tem gente que tem gaveta de prótese mamária. Tem gente que tem gaveta... De cabelos. Tem gente que tem gavetas de... Costura. Tá. Um monte de coisa. Tá, eu já ia falar de outras coisas que os rapazes usam na cabeça. Cabelo, então. Bom, enfim. Cada um tem o seu consumo, a sua... Isso, o que cada você um gosta tem... de colecionar. Não, cada um guarda o que lhe falta, né? Cada um guarda o que lhe falta. A gente fala, Trícia, personalizado, porque cada casa é um caso. E não existem duas casas iguais. Não. Nem que você organize casas de gêmeas, vão ser iguais. A As gente necessidades de residência de irmãs na mesma época, primas, e não cai igual. Mesmo condomínio, a mesma arquiteta, a mesma estrutura. não é.
tá? Quando são gêmeas as pessoas, de qualquer maneira, é diferente. E assim, são necessidades e depois, quando você contrata uma personal organizer, você vai descobrir que a primeira pergunta é por que eu nunca pensei nisso? Por que eu não pensei nesse lugar para esse objeto? Exato. Porque o que acontece? É uma praticidade, é um ganho de tempo na hora que você vai se arrumar, né? Porque você já vai nos lugares certos. Por exemplo, esses dias, né? Uma coisa boba, eu precisava de uma vela de aniversário. Na hora que coloco o bolo em cima da mesa, minha filha diz assim: e a vela de aniversário? Eu chego lá no meu closet, tem uma etiqueta da Cláudia aqui: artigos para festas. Pronto, eu puxo a caixa, tiro a vela de aniversário. Se as minhas coisas de festa, os meus objetos de festa tivessem sido organizados pela minha coleguinha que trabalha comigo, que eu não vou falar, senão ela me caceta, com certeza não teriam etiquetados no mesmo lugar, porque um dia ela coloca aqui, outra ela coloca ali, outra ela coloca... Então, eu já me poupou de um caos numa noite de festa, porque eu não teria vela nem onde comprar vela naquele horário, né? Verdade. E aí, filhos pequenos, a gente tem aquele monte de cartolina, um monte de material, e tem uma síndrome do filho pequeno que eu já vivi, vocês já viveram e eu acho que as minhas telespectadoras vivem. Domingo à noite, eles sempre precisam de alguma coisa para segunda de manhã. É ou não é? É. Verdade. É ou não é? Domingo à noite é a hora que eles se lembram do que eles vão precisar. E aí, se a gente tem o espaço organizado com material de escola de filho, Separado, identificado. você vai lá naquele espaço preparado, etiquetado, e você salva a sua noite de domingo. Porque durante muito tempo na minha vida, eu passei o desespero da noite de domingo, que é: Dudu, chega, mãe, eu preciso de cartolina, ou eu preciso de papel almaço, ou eu preciso de, sei lá, tinta não sei das quantas na segunda de manhã. E o que você faz? A escola começa às 7 horas e a livraria abre, a papelaria abre o quê? Às 9, às 10. Senta e chora, né? Ao contrário de você ter aquilo organizado, você simplesmente vai lá, tome meu filho e acabou o drama do seu final de semana. A gente volta já com mais Lizzy e Cláudia, Personal Organizer. Voltando nesse segundo bloco com as Personal Organizers, Lizzy Oliveira e Cláudia Ribeiro. Meninas, a gente estava falando aqui na questão da diferença de organização para arrumação, né? A organização começa aqui, ela tem um método, ela vai naquele lugar específico para criar um método para que você se condicione, né, a não perder tempo, nem jogar dinheiro fora comprando as coisas repetidamente, né? Nem fazer essa secretária trocar de lugar porque tá tudo etiquetado. E a arrumação, ela é aqui nas mãos, né? Recolocando as coisas nos locais predefinidos, né? Só que nós temos as assistentes do lar, as colaboradoras, que obedecem direitinho ao que vocês escrevem, as etiquetas, mas nós temos as rebeldes, como é no caso lá da minha colaboradora mais jovem, né? A mais velha até que é comportadinha. E por conta disso, as meninas desenvolveram um curso de treinamento, né,
para as menininhas mais rebeldes, né? E também aquelas que não são rebeldes, mas que ainda têm pouca experiência, né? Que precisam fazer um upgrade. Para você é uma tranquilidade, para você que contrata é uma tranquilidade, porque você sabe que aquela moça vai ser treinada da maneira a não causar estresse, né? Procurando os seus objetos. E para você, minha amiga, que trabalha prestando serviço de diária, ou que você é fixa numa residência, enfim, você, a partir daí, você é outro nível, você é uma funcionária treinada, qualificada, né? Fala um pouquinho, meninas. Esse treinamento ele já existia muitos anos atrás, só que como eu trabalhava muito sozinha, eu não consegui dar continuidade. Aí, quando a Cláudia entrou para minha empresa, a gente começou a pensar melhor nisso. E nos últimos 2 anos a gente habilitou novamente esse treinamento de secretária, porque tinha uma demanda de reclamação muito grande das nossas clientes. Justamente de não manter, exato, né? Porque elas investiam na gente e aí a gente, por mais que eu fizesse um teste, um treinamento rápido com as meninas, das dobras, de como a gente acomodava as coisas nos armários, a parte de despensa, de cozinha, que era uma coisa bem complicada, aí nós começamos, eu e Cláudia começamos a desenvolver esse treinamento. Esse treinamento, Trícia, é para você que quer ter a sua casa organizada. Então você contrata esse treinamento para que suas secretárias elas sejam treinadas para aqueles ambientes ali, porque o treinamento ele é 100% personalizado para a casa de cada pessoa que nos contrata. E aí, gente, ao invés de vocês terem que contratar uma organização com uma frequência X, vocês vão espaçar essa organização. Vocês contratam as meninas, elas organizam, dão um treinamento e não precisa de uma manutenção tão frequente, porque a sua secretária ela já aprendeu a manter. Não é isso, meninas? Na verdade, a manutenção ela é necessária. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, a manutenção cada coisa tem seu lugar, inclusive essa história. Deixa eu só esclarecer. O treinamento vai capacitar a sua secretária a manter toda a metodologia que a gente aplicou. Todavia, a demanda de uma casa, a rotina dessa casa vai requerer muito mais da sua secretária. O que não impede de a cada 4 meses ou 6 meses, que é o caso, a gente retornar. Porque a casa muda, os filhos crescem. A gente tem eu praticamente, né, tenho clientes que eu comecei com o filho na barriga. E agora esse filho já casou. Não, e aí tem esse detalhe bacana, que os filhos casam, sobra espaço, e aí você tem um espaço a mais, e aí... vira uma outra sala, vira um outro ambiente. Você tende a pegar aquele espaço e fazer o quarto da bagunça. Então, antes que esse espaço se transforme o quarto da bagunça, vocês chamem as meninas, as profissionais, para elas programarem o local das coisas para não virar o quarto da bagunça, exato, né? Sim. E a cultura manauara é que as coisas do filho ficam, né, na casa da mãe, ele vai para um outro apartamento com a sua esposa e vai lá constituir família, mas ele fica com as coisas lá naquele quarto. Então, a maioria das mães que a gente ainda cuida, tá lá o guarda-roupa com algumas roupas do filho, tá lá os brinquedos de infância dos filhos. É como se ele deixasse a vida de criança, de infância lá intacta para a mãe se lembrar, e ele vai constituir família e é uma nova vida. Isso mesmo. E a gente continua fazendo a manutenção daquela casa toda e daquele ambiente. Voltando só ao treinamento para finalizar, porque é importante que as pessoas saibam, é que o treinamento ele vai trazer muita liberdade para a dona de casa. Ela vai ter as secretárias vão ter muito mais autonomia, porque é tudo muito conversado, tudo a gente conecta elas ainda mais, você e sua secretária. E com isso, você ganha muito mais tempo. Você, por exemplo, você que sempre nos contrata quando você viaja, mas a sua secretária está ali. Então, quando no seu retorno, nós não estamos lá. E é ela que vai saber te direcionar. Além de tudo que a gente faz, ela também está muito atenta. É uma coisa que é muito interessante. O arrumado é aquele potinho cheio de botões coloridos. Vermelho, amarelo, rosa, preto, branco, azul. Aquilo está arrumado todos os dias.
o organizado é cada cor dentro de um potinho diferente. E isso não muda. Porque a diferença, gente, é que quando você vai abrir esse pote para costurar, você vai ter que desarrumar tudo para separar as cores, né? Quando tá organizado, você só pega a cor exata. Isso mesmo. Dá mais ou menos para entender a diferença, mas vamos falar do grande nó da minha garganta, que é documentação. Ai, Tris, fale. Um passarinho me contou, e esse passarinho é fofoqueiro pra chuchu, né? Que a Cláudia já esteve por meses em determinadas empresas arrumando o documento do dia 1 de existência daquela empresa até a atualidade. Cláudia, a tua experiência, né, com documentação em cartório, anos e anos em cartório, ela te faz chegar a um nível de intimidade, de entendimento com o documento que é completamente fora do normal. Então, para você organizar documento, que para qualquer pessoa que eu conheço que não seja especialista, é a tarefa mais complicada, porque você tem que ler, você tem que saber do que trata aquilo. Então é uma atividade altamente especializada. Me conta um pouco e conta aqui um pouco para o público como é que você... como é que funciona esse teu trabalho? Você separa por tipo de documento? Como é que você procede à tua organização? Fala um pouquinho para quem vai te contratar, acreditar no teu serviço agora e resolver um problemão na vida. Acabar aquele estresse. Mãe, onde é que tá a minha carteira de vacinação? Então, Lissa, primeiramente a gente tem que fazer aquela triagem, né? Uhum. Porque a gente tem aquela tendência para guardar muito papel desnecessário, certo? E separar as categorias, né? Tipo, por exemplo, essas contas de energia, conta de... desses prestadores de serviço assim também, isso aí... 5 anos, né? Assim, normalmente no início do ano eles mandam um e-mail ou até mesmo o próprio... a conta, quando vem, já vem com aquele textozinho dizendo que você não tem nada, né? Você está quitado, você está quitado, você não tem débito ali. Então, isso aí, os anteriores você pode descartar, você não precisa guardar tudo, certo? Guarda esse que está com aquela, né, declaração de que você está quitado. E com relação aos outros, você tem muito documento importante, por exemplo, documento de imóveis. Você tem que ter todo um critério para guardar. Documento de imóveis é uma coisa complicada. Se não tiver organizado... Os pessoais também. Então, eu uso o método assim, que separe tudo por categoria. Por exemplo, na sua casa, os seus documentos, se eu fosse organizar, ia ter uma pasta só da Trícia. Não, mas tem a pasta da Beatriz. Várias pastas. A pasta do Eduardo. Sim, cada um Então você está organizada, amiga, nessa calma, a pasta da Trícia. E agora tem a pasta da Zoe. Com certificado de vacinação. Olha aí, tá vendo como é certidão de importante? nascimento. Porque senão fica aquela agonia. Você viaja... minha neta. De 4 patas. Você viaja, porque senão você viaja e quando você volta, parece que assim, sei lá, como é que chama aquele bichinho que mexe em tudo? Tá, porque filho precisou de um documento, ele vai lá e zoneia tudo, tira tudo do lugar, porque ele não tem ideia, né? Então a pessoa aqui fez uma pastinha amarelinha para Zoe, uma pastinha rosinha para Beatriz, uma pastinha azulzinha para Luiz Eduardo. Aí, parabéns. E a minha é daquela aqui... Porque... Safonada. Safonada. Mas só que eu tenho, né, presente da minha amiga Cláudia Ribeiro, que não são poucos carnavais nem poucos aniversários que a gente atravessou, que são
Como é que chama? Que suporte que coloca os papéis, papeleiras, né? Sim, Porta-papel, que coloca aquelas caixas arquivo. as caixas de arquivos que colocam papéis que são aleatórios, não são nem documentos especificamente de um filho, nem especificamente de outro filho, nem pessoal, nem profissional, né? Sim. São coisas assim. E aí, patrocínio Cláudia Ribeiro. Inclusive, você falando da documentação do dog, né? A gente tem cliente dog. Eu tô sabendo. Chamam a gente só pra organizar o guarda-roupa Mano, do pet. dog, Eu tô tem sabendo. dog que tem closet, mano. Não, e isso aí pra mim é uma coisa assim, eu acho que é meta de vida pro ser humano. A A pessoa gente fica muito... Ele tem um que é brabinho. Ele fica sentado olhando a gente dobrar as roupinhas dele. Se Não a gente gosta. pede pra tirar ele dali, ele fica... Isso, teve um que foi pegar a coleirinha e trouxe pra eu guardar. Ele precisava de um tipo assim, um cestinho pra ele ficar deitado almofadado. Aí ela só foi atrás. Quando ela achou, ele ficou olhando. Aí deitou meu. e se esparramou na almofada. É meu. É meu. Gente, eu vou pedir pra gente conversar mais um pouquinho num próximo, abrir um novo programa e continuar falando sobre isso, porque essa conversa tá muito bacana. Agradeço a audiência de vocês e convido vocês para assistirem ao próximo programa, continuando aqui com as meninas Liz e Cláudia, Personal Organizers.